Nós estamos na 17ª semana do tempo comum e a liturgia da palavra desta segunda-feira, ela nos convida a não fixarmos o nosso olhar na insignificância aparente daquilo que Deus pode realizar em nós e através de nós, mas colocar o nosso olhar no resultado, naquilo que a graça de Deus pode realizar em nós e através de nós. Jesus, ele conta no evangelho de hoje duas parábolas. No capítulo 13, a partir do versículo 31, duas parábolas que vão mostrar para nós um pouco sobre a realidade do reino de Deus e como ele acontece no meio de nós. São duas parábolas que apresentam-nos contrastes. Primeiro, que Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que depois que é plantada e que germina, se torna a maior de todas as plantas. Menor e maior. O reino dos céus é como uma mulher que coloca uma porção de fermento um pouco de fermento em 3 porções de massa para fazer o pão. Uma porção de fermento em 3 porções de massa, que equivale aqui mais ou menos a uns 40 litros de farinha, a porção de farinha, perdão, melhor dizendo. 3 porções, uma porção em 3 porções, a menor e a maior. A liturgia nos apresenta esses contrastes para mostrar a realidade do reino de Deus que se estabelece. O reino de Deus que é Cristo dentro de nós. Vamos entender então o que essas duas parábolas querem dizer para nós. Primeira coisa, se nós entendemos estas parábolas de contrastes para explicar a realidade do reino de Deus, nós temos que começar lá no mistério da encarnação. Porque se nós dissemos e afirmamos que o reino de Deus é Cristo presente no meio de nós, vamos enxergar o mistério da vida de Cristo e contemplar nele também muitos contrastes. A começar pelo momento da encarnação. Veja o contraste. O Messias anunciado, o Messias esperado, o Messias que era visto e desejado como aquele triunfalista, como aquele rei, como aquele homem forte que iria governar, que iria implantar a paz, nasce pobre numa manjedoura. Nasce numa cidadezinha de Belém, uma cidade aparentemente na sua época insignificante, vive o seu ministério numa entrega total, num despojamento total e morre numa cruz. Belo contraste, né? De esperar o Messias, o nosso Salvador, que nasce pobre numa manjedoura e morre numa cruz. Esse é o reino de Deus. Agora, não bastasse a encarnação do Verbo, mas vamos perceber os colaboradores que Jesus escolhe para a implantação desse reino. O reino já começa com um contraste. O seu dono, o seu protagonista, nasce pobre e morre numa cruz. Agora, quem são os colaboradores desse reino? Quem são aqueles que vão ajudar a implantar esse reino? Quem que Jesus escolhe? Pescadores e pecadores. Homens fracos, homens frágeis, homens covardes, traidores, pecadores públicos, cobradores de impostos. Meu Deus, que contraste! Para a implantação desse reino, Jesus escolhe fracos, pequenos. Agora, uma imagem para a gente usar sobre o reino de Deus, não é? Falar de reino de Deus,
nós deveríamos usar uma imagem, por exemplo, da maior árvore que Jesus conhecia na sua época, não é? Pense numa árvore bem grande hoje. Você sabe o nome de alguma árvore? Bem grande. Vamos falar de coisa bem perto aqui de nós, um eucalipto, não é? Que cresce tão rápido, não é? Começa uma plantinha insignificante e se torna uma árvore enorme. Poderia ser usado uma imagem, não é? Mais assim, forte, mais impactante, para falar do reino de Deus. Mas veja o contraste. Jesus fala de um grão de mostarda e de uma padeira, para falar do reino de Deus. Jesus usa a imagem da menor das sementes, para falar do seu reino. Então a gente percebe que a liturgia de hoje, o que Jesus está querendo nos dizer, e está querendo mostrar para nós, que o que torna grande este reino, é o seu dono. O que torna grande a semente que nós ouvimos do Evangelho, é onde ela está plantada. O que torna grande aquela massa, é o fermento, que faz aquela massa toda ser fermentada. Importa na sua vida onde você está. Onde é que você está plantado? Porque aqui nós não vamos parar na nossa pequenez. Eu não sirvo para nada, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo. Eu pego a Bíblia, é tão confuso, é tão estranho. Como é que eu vou falar de Deus? Não pare nesta insignificância aparente, mas onde você está plantado, onde está a sua vida? Se ela está em Deus, você dará fruto. Não importa que fruto seja esse, mas você dará fruto. O Papa Bento XVI, falando sobre esta realidade do reino de Deus e desta semente, em uma de suas catequeses, ele afirma o seguinte, que o reino de Deus é uma realidade humanamente pequena, composta por quem é pobre de coração, por quem não confia na própria força, mas no amor de Deus, por quem não é importante aos olhos do mundo, e ainda justamente através da ruptura deles, explode a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. Essa é a definição que o Papa Bento XVI dá sobre o reino de Deus. É uma realidade, humanamente falando, frágil, pequena, que é composta dos pequenos, mas é composta de pequenos que não deposita a sua confiança em si mesmo, mas em Deus. Aí está a diferença. De pequenos que sabem e têm a consciência bem apurada de que tudo aquilo que nós somos e fazemos, nós só o somos e fazemos pela graça e pela misericórdia de Deus. É a força de Deus que, agindo em nós e através de nós, realiza o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Faça o reino de Deus acontecer onde você está. Faça o reino de Deus desabrochar, porque se você estiver em Deus, você pode ser a única pessoa do seu ambiente de trabalho, mas você vai iluminar aquele lugar. Você pode ser a única pessoa dentro da sua família que busque a Deus, mas você será uma porção de fermento que vai fermentar a sua família inteira, que vai contagiar a sua casa inteira com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Não se ache pequeno, porque a igreja de Jesus Cristo começou assim. Tenha coragem de começar pequeno. Tenha coragem de começar com pequenas coisas, que aparentemente talvez sejam insignificantes. Talvez você, mulher, quando vai lá cortar o seu cabelo no salão de beleza, quando você vai fazer a sua unha, quando soltam um assunto e você pode testemunhar Jesus Cristo, e você pode dar um testemunho do Evangelho, ali o reino de Deus acontece. Diga uma palavra de sabedoria, diga uma palavra que construa, que edifique a vida daquelas pessoas, e você fará o reino de Deus acontecer. Bom, o reino de Deus
tem que imprimir em nós esta consciência de que nós não somos os protagonistas. É Deus que realiza tudo. E a igreja primitiva, ela sempre cultivou esta realidade de forma muito viva na sua mente e no seu coração. A igreja sempre entendeu esse mistério do reino de Deus, esse mistério da graça de Deus que age a partir da fragilidade humana. Quer ver uma coisa? Por exemplo, veja a consciência que São Paulo tem. Vamos falar de igreja primitiva, são os alicerces da igreja. Aqueles que estiveram em contato direto ali com Jesus, ou logo em seguida. Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Coríntios, lá no capítulo 3, ele diz o seguinte, lá no versículo 5. A cada um o Senhor deu a sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Veja a consciência que São Paulo tem de como é esse mistério do reino de Deus. Ele trabalha, ele oferece a sua insignificância, ele oferece a sua miséria, mas ele tem consciência de que é Deus que faz crescer. Você não é o autor da obra não, tá? Por favor, sai dessa. Tire esta ideia errada que você colocou na tua cabeça, que é você quem faz as coisas acontecerem. Não, você é só instrumento. Você é só instrumento. Você é só um operador de câmera, você é só um operador de áudio, não é? Você está só dirigindo essa missa, quem está na direção da TV, quem está trabalhando no estúdio da rádio, você que trabalha como missionário na comunidade Canção Nova, o que você faz? Você é só um colaborador de Deus. É Ele que faz crescer, a obra é dEle. O reino de Deus acontece pela força de Deus. São Paulo tem consciência clara disso daqui. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Vamos ver a consciência que São Pedro tem sobre esta realidade. Na carta de São Pedro, a primeira carta, no capítulo 1, São Pedro diz assim: nasceste de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. Quem faz isso acontecer dentro de você é a palavra de Deus, é a força de Deus. São Pedro tem consciência também que é mediante a palavra de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, que este homem novo e esta mulher nova acontece em você e na vida daqueles para os quais você foi enviado. São João, que consciência São João tem acerca desse mistério? Quando ele diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 4, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. A primazia é do amor de Deus. Quem nos amou primeiro foi Deus. A graça dele nos precede. É ela que realiza algo em nós. São João também tem consciência de que a graça de Deus está em primeiro lugar. E é ela que age em nós, porque você só ama porque Deus te amou primeiro. Você só é capaz de falar do reino de Deus porque em primeiro lugar o reino de Deus aconteceu dentro do seu coração. Você só é capaz de testemunhar Jesus Cristo porque em primeiro lugar esse evento aconteceu na sua vida. São João também tem essa consciência. Veja, meus irmãos, a igreja sempre cultivou esta consciência. E é bom que nós façamos memória de como a igreja entende esse mistério, porque nós somos igreja e muitas vezes nós nos esquecemos de Deus e esquecemos do autor do reino, como bem nos lembrou o salmo que nós cantamos de hoje. Esqueceram do Deus que os gerou. Você às vezes se esqueceu do Deus que realizou na sua vida maravilhas. E veja o que deu na primeira leitura. Vocês ouviram do profeta Jeremias? Aquele cinto que ele mandou esconder naquele lugar apodreceu. É assim que acontece conosco. É assim que acontece com a semente quando ela não está plantada no solo que é Deus. Ela apodrece. Ela não germina. Assim acontece também com o fermento que é colocado na massa. Se coloca demais,
a massa estraga. Se coloca de menos, ela também estraga, não é? Tem mulheres aqui, tem homens também que fazem bolo ou fazem um pão, não é? Você sabe muito bem. Exagerou um pouquinho na dose, fica péssimo o bolo, não é? Aquele gosto horrível. Faltou um pouquinho de fermento, o bolinho murcha, né? Se nós não estivermos em Deus, nós vamos murchando. Ou também nós vamos ficar uma massa podre, que também não serve para nada. Estar em Deus. A força da semente está na sua fragilidade. A força da semente vem de Deus. E é esta fragilidade que vai demonstrar a sua força. São Paulo já nos lembrava muito bem, né? Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque aí eu esqueço, deixo de lado que quem faz a obra não sou eu, é Deus. E aí Deus pode agir através de mim e em mim. Abaixe por um instante a sua cabeça. E hoje, nesta liturgia, contemple esta verdade, que bem nos lembrou o Papa Bento XVI, que o Criador e Senhor de todas as coisas, Ele fez-se grão de mostarda para ser semeado na terra do nosso coração. Jesus foi semeado dentro do nosso coração. Você traz dentro de você a semente do reino de Deus, a semente que é Cristo. E ela quer germinar através de você e em você. Que tipo de solo hoje essa semente encontra dentro do seu coração? Que tipo de solo que você oferece hoje para esta semente? Que massa que você é para este fermento que é Deus, para fazer acontecer o reino, você está sendo. Se o solo do seu coração tem sido dominado por outras coisas, se o solo do seu coração tem permitido que outras realidades tomem conta, peça a Deus hoje a purificação, peça a Deus hoje a libertação, peça a Deus hoje que caia por terra todo sentimento negativo, todo sentimento pessimista, toda baixa estima, de não se achar digno da graça de Deus, de não se achar merecedor, de não acreditar que Deus use de você para a construção do seu reino, que caia por terra, Senhor, hoje. Essas falsas ideias que nós temos de nós mesmos, e que seja, Senhor, implantado em primeiro lugar dentro do nosso coração a beleza do Teu reino. Governa, Senhor, a nossa vida, reina em nossos corações, que Tu sejas o Senhor das nossas vidas, que Tu sejas o centro, que Tu sejas, Senhor, aquele que governa. Nós queremos implantar o Teu reino nesta terra, nós queremos ser colaboradores, embora, Senhor, insignificantes, insuficientes, mas nós queremos oferecer esta pequenez para que na força da Tua graça tudo isso seja grande. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra semeada nos nossos corações. Obrigado, Jesus, por esta obra de conversão que realizas em nós. E agora há pouco, quando comungarmos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sirva para nós, Senhor, como alimento, como fortaleza de ânimo, de vontade, para realizar o Teu reino.